Senhor Deus, Pai de infinito amor e bondade, Senhor Jesus, Mestre, amigo querido de nossas vidas, nesse instante elevamos os nossos pensamentos, os nossos corações, mais uma vez, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para mais uma noite de estudo, de aprendizado, de crescimento. Mestre Jesus, pastor de nossas almas em busca de redenção, agradecemos, Senhor, pela sua mensagem libertadora, pedindo que nos envolva com sua energia amorosa, para que possamos ter mais clareza, expandir o nosso entendimento. Pedimos, Senhor, que nos ajude a nos curar dos nossos limites, sofrimentos, e entender o que precisamos fazer para nos curar de nossas ilusões. Que a sua mensagem libertadora seja para nós a alegria, como o Senhor mesmo nos ensinou, que tudo aquilo o Senhor nos negava para que a sua alegria fosse a nossa alegria. Que possamos aprender a cultivar essa alegria no ímã do nosso ser, entendendo-nos como centelhas divinas em busca de redenção nesse mundo de experiências transitórias. Agradecemos, Senhor, por tudo que aqui recebemos nessa casa, que tem sido o nosso hospital, a nossa escola, o nosso tempo de oração. Pedimos por todos que aqui estão, e por aqueles nossos amigos, irmãos queridos, que não puderam estar conosco na noite de hoje. Envolva a nossa querida Roselane, suas vibrações amorosas e santas, para que ela seja um instrumento vivo da tua mensagem para cada um de nós na noite de hoje, tocando nossas mentes, mas acima de tudo, tocando os nossos corações. Graças te damos, Senhor. Ser conosco hoje e sempre. Graças a Deus. E hoje nós vamos ter aqui a Roselane com a palestra. Eu tenho certeza que será maravilhosa, Krishna e Cristo. Não é? Então vamos aqui recebê-la com carinho de sempre. Boa noite a todos. É bom demais, né? Estar aqui para falar de Cristo e de Krishna. E a gente tem muita ajuda, então eu espero que não fale nenhuma bobagem. Vocês me ajudam também. A gente vai falar dos dois na perspectiva de Paramahansa Yogananda, que fez uma obra linda, 2 volumes, A Segunda Vinda de Cristo, onde ele mostra a correspondência das palavras de Cristo com as palavras de Bhagavan Krishna. Essa obra de Paramahansa Yogananda, ela não está traduzida em português, né? Ela tem só em inglês. Mas a gente tem um pequeno livretinho que fizeram na Self com um resumo. São 2 volumes. Um é A Yoga de Jesus, esse aqui. E tem um outro semelhante que é A Yoga de Bhagavan Krishna. E ele traz muita coisa em português para a gente. Depois, se vocês quiserem adquirir, eu acho que deve ter aqui embaixo também. E Oi? Só a yoga de Krishna, né? Tá. Só tem poucos. Mas a gente vai até pedir, porque é bom ter os 2, porque aí pega um resumo mais completo, né? Eu retirei o que eu trouxe aqui para vocês desses livros, né, que ficam de maior
acesso, fácil acesso para a gente e para vocês depois poderem consultar também. Aqui é até o altar aqui da selfie, e que vocês veem aqui também, aqui embaixo na sala de cura, né, na sala de espera, tem essas mesmas imagens, né? Jesus Cristo e Bhagavan Krishna, ou Jadava Krishna, que é o nome dele. E é interessante porque muita gente, quando chega na selfie, ou chega aqui, né, na sala de espera e olha os dois, não entende muito bem, acha que é meio uma miscelânea, né, uma sopa. Mas não é bem isso, pelo contrário, né, os dois estão muito unidos na sua essência, né, porque os dois manifestaram a consciência crística. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. O que é isso? O que é a consciência crística? Que aí vocês vão perceber que não existe miscelânea nenhuma, pelo contrário, né? Bom, então começando do começo, né? No início era o Verbo, e o Verbo era Deus. No início havia o Espírito, e o seu pensamento projetou uma grande esfera de luz ou energia cósmica que se converteu nos universos. Então a gente está lá no início do início do início, né? Quando foi projetada a energia cósmica no vácuo, no vazio fértil, e se criaram os multiversos, né? Todos os universos, inclusive o nosso universo, onde mora a nossa galáxia, onde mora o nosso sistema solar, onde mora o nosso planeta, e aqui estamos nós. Essa energia cósmica que deu origem a tudo é a vibração cósmica, o Om, o Amém, o Espírito Santo, o amor. Então isso é bem importante da gente ir aprendendo devagarinho, né? O que é o amor? O que é o Espírito Santo? O que é o Om, o Amém? É a vibração cósmica que tudo conecta, que tudo liga e que tudo cria. É através do Espírito Santo, é através do amor que Deus Pai cria tudo, cura tudo, manifesta tudo. Por isso que o amor é tão importante para a gente. E nesse planetinha pequenininho, a gente aprende tanto sobre o amor, e é para isso que a gente vem para cá. É para isso que a gente encarna, né? Para aprender sobre essa energia, sobre essa vibração cósmica, que tudo une, que tudo cura e que tudo manifesta. Esse é o Espírito Santo. Essa é a vibração cósmica de Om. Esse é o Amém. Então, quando a gente ouve os orientais entoando o Om, eles estão entoando a vibração cósmica, plasmando cura, plasmando amor, manifestando a energia criativa divina. Quando nas orações cristãs a gente entoa o Amém, é a mesma coisa que a gente está fazendo. Chamando, conectando com o Espírito Santo, que é o puro amor. E é nessa vibração cósmica que a inteligência de Deus, a consciência crística, o Tat, o Filho, o amado, está imanente, está manifestado. Então, quem é o Filho? Essa segunda pessoa da Trindade. O Filho é o amado. O Filho é a inteligência de Deus, é a consciência crística que foi manifestado
pela vibração cósmica, pelo Espírito Santo. Estão me acompanhando? É porque a gente fala esses nomes, a gente se refere a eles, mas essa ligação a gente geralmente não costuma fazer. E acompanhando essa ligação, muitas coisas vão se clareando na nossa mente e no nosso coração. Tá? Então, novamente, através da vibração cósmica, a inteligência de Deus, a consciência crística, o Tat, o Filho, o amado, está imanente, é manifestado nessa dualidade. Ok? E a terceira pessoa dessa trindade é Deus Pai. A inteligência além da criação, a consciência cósmica, o Sat, o amante, aquele que ama e que por meio da vibração cósmica do Om, do Espírito Santo, cria, cura e manifesta o Filho, a consciência crística, aqui na Terra, na dualidade, em todos os universos. Eu vou voltar um pouquinho, vou fazer o caminho inverso, para ver se a gente realmente captou essa ligação. Então, de Deus Pai, a inteligência além da criação, a consciência cósmica, o Sat, o amante, veio a inteligência de Deus, a consciência crística, o Tat, o Filho amado. E veio como? Veio através da vibração cósmica, do Om, do Amém, do Espírito Santo, do amor. Então a gente tem aqui 3 faces do Deus único. A Trindade são 3 faces do Deus único, não são 3 deuses. O Espírito Santo não é um outro Deus. O Filho amado não é um outro Deus. A Trindade são 3 faces do Deus único. Do Deus de Moisés, de Isaac, Abraão, Jacó. No hinduísmo a gente vai ver a Mãe Divina, Prakriti, criando, que está muito ligada ao Espírito Santo, né? Se a gente for fazer uma correspondência, criando a Trindade, Brahma, Vishnu e Shiva. E Vishnu, que seria a transcendência divina, se manifesta em várias encarnações, sendo a 8ª dela Krishna. Então Krishna seria o Filho, assim como Cristo seria o Filho. Ok? Todo mundo me acompanhou? Estamos juntos? Então a gente percebe que Cristo e Krishna são 2 avatares, são 2 filhos amados, são 2 manifestações da consciência crística. E não são os únicos, mas são aqueles que hoje são mais adorados, louvados no Ocidente e no Oriente. Existem outros filhos amados, outras manifestações da consciência crística, mas hoje a gente vai falar só sobre Cristo e Krishna. Ok? Eu achei essa figura aqui especialmente bonita, porque a gente percebe, da internet, a gente percebe a vibração cósmica, né, do Espírito Santo, o Om, emanando da inteligência crística, da consciência crística, a partir de Jesus, né? E aí a gente pode sentir um pouco
né, a força dessa vibração e a presença da consciência crística. Muito bem, então, segundo Paramahansa Yogananda, Jesus e Krishna, através de um esforço espiritual constante por vidas. Isso é uma outra coisa importante que eu trouxe para vocês, porque é uma discussão teológica enorme, né? Jesus e Krishna, através de esforço espiritual constante por vidas, venceram os obstáculos da dualidade e nos serve como exemplo da manifestação imanente da consciência crística. Ou seja, trabalho árduo, persistente, constante, durante vidas. E é isso que nos espera. Que todos nós podemos, devemos e vamos, eventualmente, algum dia, chegar lá. Né? Então, é confortador saber que pode ser que demore, Deus não tem pressa. Mas esse é o caminho. E é para onde a gente vai, é para onde a gente está indo. Pode ser que a gente esteja fazendo muitas paradas, descansando muito no meio do caminho, mas é este o nosso caminho que todos nós estamos fazendo. De uma forma ou de outra, numa tradição ou noutra, é esse o caminho que todos nós estamos fazendo. Que todos nós somos filhos de Deus e todos nós estamos retornando para Ele. Lembrando, relembrando a nossa natureza divina, a nossa natureza sagrada. Né? E eu coloquei aqui, porque eu me baseei nesse livro de Yogananda, mas é muito semelhante também um outro livro, quer dizer, Yogananda é do Oriente e fez esse trabalho de paralelo entre os Evangelhos e o Bhagavad Gita. Né? O padre Antônio de Mello, que era um padre católico, que era baseado no Oriente, ele também fez o mesmo trabalho. Né? Não chegou a completar porque morreu muito cedo. Mas como ele era padre cristão na Índia, ele se viu com o povo. É diferente, né? Quem está só pensando no escritório e quem está trabalhando com o povo, né? E vendo a alegria, a dificuldade, a ingenuidade, a pureza do povo. E aí vai estudar, vai perceber, vai tentar entender como é que as pessoas lidam com a divindade. E ele começou a fazer também esse paralelo. Né? Mas hoje aqui a gente está pegando mais os exemplos de Yogananda que vocês vão poder encontrar nesse livro também, a Yoga de Jesus. Outra coisa importante da gente ver é que a obra de um mestre espiritual não se traduz em milagres. Né? Não é por aí que você vai ver que realmente alguém alcançou a consciência crística. Né? Mas sim na vitória desse mestre sobre a ilusão. E quando Deus se tornou mais importante para ele do que a própria vida, porque ele percebeu que ele vivia em Deus, que a vida dele não era esta vida desta encarnação, que a vida dele era a existência dele, antes, durante e depois da encarnação. Ou seja, a essência, o propósito, o objetivo da vida dele não se baseava só no momento dessa encarnação, nas coisas que ele estava vivendo agora, mas antes, durante e depois dessa encarnação. Então, no momento em que a pessoa mergulha e faz esse encontro e se percebe na existência, além da encarnação, ela começa a encontrar Deus. Ela começa a perceber que a vida dela é muito mais, é muito maior. E aí ela começa a galgar os degraus da consciência crística. E aí a luz se faz.
E a gente reconhece o mestre espiritual. Os milagres são consequências, né? Eles não estão preocupados com isso. Quem se preocupa com isso, quem se apega à manifestação, rapidamente isso degenera na própria pessoa, né? E tira a pessoa do caminho. Porque aí ela começa a dar mais valor a uma luz dessa encarnação, ao papel dela nessa encarnação. E perde o quadro inteiro. Perde o rumo do caminho, né? Ela não sabe mais aonde ela está, quem ela é. Enquanto que quando ela sai, né, se amplia dessa encarnação para a existência maior, para um plano maior, de encontro a Deus, aí sim ela percebe quem ela realmente é. E aí ela realmente começa a manifestar. E isso a gente percebe em pessoas, às vezes até muito simples, mas que estão num contato profundo com Deus. Elas começam a manifestar, e a manifestar bênçãos, a manifestar milagres mesmo, né? Eu já conheci pessoas extremamente simples, extremamente fervorosas, né? Que tinham o hábito de apenas ir rezar o terço todo dia na igreja. A presença daquela pessoa curava outras pessoas que começavam a sentar do lado dela na igreja. Já iam procurando o ladinho dela, né? E curavam, e ficavam ótimas, né? E aí, às vezes, recebiam um abraço e a pessoa abraçava justamente num lugar que estava doente, sem ninguém falar nada. E a pessoa saía bem. E ninguém comentava. Ela falava, não faça isso comigo, como se estivesse, assim, machucando ela. Não faça isso, eu não faço nada. Como se estivesse acusando ela. Ela detestava isso. Então ninguém falava nada, ninguém pedia nada, simplesmente sentava junto e orava junto o terço, que ela ia para a igreja, sentava para orar, todo mundo sentava e orava o terço. Né? Por quê? Porque ela tinha medo de se identificar com aquele papel, e aí ela ia perder a conexão. No momento que ela se identificasse como uma curadora, uma benzedeira, seja lá o que for, ela ia perder. Então ela tinha medo, né, de que as pessoas começassem a procurar por ela. Ela não queria ser procurada por coisa nenhuma. E eu conheço várias pessoas que foram curadas por essa senhora, de coisas sérias, né? De coisas sérias. Ela é um mestre espiritual, assim como existem vários anônimos, né, que não aparecem no Fantástico. A Shirley MacLaine não faz filme, nem nada, né? Mas existem. Pelo Brasil afora, a gente conhece. Né? Sim. Então, a grandeza de Cristo e Krishna, os grandes mestres espirituais que nos ajudam, né, no nosso caminho, está no seu amoroso sacrifício, no seu trabalho sagrado, no trabalho sagrado que eles fizeram enquanto encarnaram. Né? Krishna no Bhagavad Gita diz, quando um devoto precisa de mim, quando a humanidade está muito decaída, e um devoto me chama, eu vou, e eu ajudo. Por isso ele estava vindo pela 8ª vez no papel do Rei Krishna. Né? Essa foi a 8ª encarnação dele. E ele sempre vem. Deus sempre vem, sempre ajuda. Basta o coração se abrir com fé e devoção. E principalmente com amor. No momento que a gente faz a conexão, a ajuda vem. Porque na realidade, ela não vem, ela já está. Ela já é. Mas no momento que a gente abre o coração, a gente abre para receber algo que já é, que já está à nossa disposição. Né? Então, falar um pouquinho de Jesus e um pouquinho de Krishna. Né? Jesus é um renunciante, né? Krishna era rei. Jesus foi renunciante. E isso é muito interessante
na história, né? E a gente vê os 4 evangelhos falando a mesma coisa de formas um pouquinho diferentes, o quanto Jesus tinha a facilidade de ter vários bens, várias benesses, mas ele tinha o livre-arbítrio de não ter. A gente, hoje em dia principalmente, se discute muito sobre livre-arbítrio, né? E teologicamente se discutiu muito sobre que livre-arbítrio é esse que ele vai para a cruz, né? A escolher morrer na cruz, que arbítrio louco é esse, né? A dificuldade nossa de entender é que a gente tem um ponto de vista muito pequenininho. Sempre que a gente está num problema, a gente precisa subir num banquinho para poder ver de cima, para poder ter uma visão um pouco maior. Apesar de Jesus estar encarnado, ele tinha essa visão ampla, né? A visão da consciência crística. Ele conseguiu, depois das tentações do deserto, ele conseguiu ter uma visão absurda e absoluta do que era essa encarnação. Qual era o propósito dessa encarnação? E o que a gente podia fazer para poder dar o salto e não ficar preso a velhos hábitos, a velhas crenças que deixam a gente estagnado no nosso desenvolvimento, né? E ele tentou dizer e repetiu até várias vezes essa boa nova, que é o que quer dizer evangelho, né? Ele tentou dizer para a gente. E a gente até hoje tenta entender, né? É bastante difícil para nós, porque a gente não sobe no banquinho, não faz o esforço para ter uma visão ampla. E o fato dele ser renunciante mostra isso, porque com essa atitude de renúncia, ele mostrava a não necessidade de várias coisas que a gente prioriza na vida, ao invés de priorizar aquilo que realmente é importante, que é o reino de Deus. E que ele pregou tanto, e que ele falou tanto, e explicou tanto, que estava disponível. E que esse reino que a gente luta tanto para ser rei, e que a gente faz de tudo para conseguir ser rei e reinar, esse reino a gente não leva para lugar nenhum, se degrada, acaba, né? Traz decepções, traz alegrias também, mas não é durável, porque nessa mesma vida ele acaba. E a nossa vida não acaba nessa vida, junto com tudo que a gente conquista e acumula. A nossa vida é maior, é ampla, ela permanece, ela se multiplica, ela continua, né? Quantas vidas a gente já teve, quantos reinos a gente já conquistou, quantas coisas a gente já acumulou, a gente nem lembra. Não só a gente não trouxe, não usa, não goza, como não lembra. Agora, tudo o que a gente conquista espiritualmente, a gente leva para uma outra vida e a gente lembra. A gente percebe isso nas crianças. Crianças pequenas que falam coisas que a gente fica, gente, essa criança é muito madura, como é que ela sabe isso? Porque ela já traz, isso é bagagem espiritual. Essa bagagem, essa malinha a gente traz. Esse é o nosso tesouro. Até um momento em que a gente vai encontrar com ele. E o nosso tesouro vai passar a ser a nossa constituição, né? A nossa própria consciência, que vai se tornar o nosso maior tesouro. Então ele renunciava a esse reino. E depois a gente vai ver Krishna, né? Apesar de ser rei, ele começou a vida exilado, vivendo na pobreza, entre aspas, né? Uma coisa de no campo, como um camponês, como um vaqueirinho, né? Mas como um homem comum, sem reino nenhum. Também
também para mostrar que ele cresceu com todos os valores que ele já havia trazido, com toda a alegria, com toda a amizade, com todas as bênçãos, sem ter nada nesse reino. Tanto um quanto o outro tinham pais devotos a Deus. E isso a gente fala, é muito interessante perceber as ajudas que a gente tem, né? Pessoas já colocadas no caminho espiritual, já com uma grande bagagem espiritual, a gente percebe que já nascem em famílias que propiciam esse desenvolvimento espiritual, né? Ou se não todos da família, mas aquela pessoa que tem mais decisão sobre aquela criança é uma pessoa que favorece o caminho espiritual. No caso, tanto de Jesus quanto de Krishna, os pais eram devotos de Deus. Perseguidos desde criança, tanto um quanto o outro. Jesus por Herodes. Vocês todos devem conhecer a história, né? Eu me lembro, meu filho mais velho, que estudou no Colégio São Vicente, tinha aula de religião. Aí colocaram um filme, né, sobre Moisés. A turma se revoltou, que aquilo não era filme para criança. Onde é que já se viu mostrar as criancinhas todas sendo assassinadas e tal? E aí teve uma reunião de pais, foi retirado a pedido das crianças. Aquele filme não podia ser passado, porque foi muito forte. As crianças fizeram um abaixo-assinado para não serem obrigados a ver aquele filme, né? E é interessante a gente perceber, no filme passa isso bastante, né? A tragédia, né? A dor de todos aqueles primogênitos, né? Bebezinhos, serem mortos, gente. Já imaginou que atrocidade uma coisa dessa? E a gente sabe hoje, até mais pela ciência, o quanto que as crianças absorvem, né, tudo que se passa no ambiente, como é que elas crescem com essa memória emocional, né? Grandes traumas são absorvidos até os 5 anos de idade, né? Não precisa acontecer com você, mas aconteceu no seu ambiente, né? Tanto um quanto o outro tiveram impressos esse sofrimento absurdo, que é de uma família perder o seu bebê, de uma mãe perder o seu bebê, né? Das crianças estarem em perigo fatal. Tanto um quanto o outro, desde que chegou a esse mundo, tiveram impressos na sua memória o que é o real sofrimento da humanidade, né? Que talvez, não sei, mas perder um filho seja a razão maior para uma pessoa enlouquecer, né? Isso a gente vê muito no hospital psiquiátrico, que é das afecções mais difíceis de serem revertidas, né? Quando uma mãe vê a criança morrer em situação trágica, né? Não só simplesmente falecer. Quer dizer, eles tiveram e absorveram toda essa dor, que não foi de um, nem dois, nem três, foi de um coletivo, né? Sim, Jesus era um bom pastor, já Krishna era um bom vaqueiro, né? Isso mostra uma proximidade com o povo, né? Com as pessoas simples e com uma psicologia de grupo muito eficaz e muito simples, muito efetiva, muito direta. Tanto o pastoreio, né, quanto o Krishna com as vaquinhas, como é difícil, né, você saber lidar com os vaqueiros, os homens, né, e as vacas, os pastores, os homens e as ovelhas, né, e eles eram considerados excelentes no que faziam, né, ou seja, sabiam lidar. E também, se a gente vai ver o Evangelho, como era difícil lidar com os apóstolos, né, gente? Se vocês já leram alguma coisa, que
O pessoal era cabeça dura, né? Tinha que explicar de novo, ainda brigavam entre si, ainda tinha que apaziguar, a coisa não era fácil, né? Jesus venceu Satã, isso se refere às tentações do deserto, né? Os 40 dias. Que tentações foram essas, né? A tentação de valorizar mais esse reino do que o reino de Deus. De valorizar mais o ego do que o eu superior. Valorizar mais essa encarnação do que a existência. De mergulhar completamente na ilusão, na dualidade e não subir no banquinho e perceber a amplitude da existência. Então, vencer Satã é vencer a separação, é vencer a desconexão, é vencer a dissociação, é estar conectado, amplamente conectado, diariamente, continuamente conectado com Deus. Salvou seus discípulos no mar. Esse é um exemplo do quanto tanto Jesus quanto Krishna se preocupavam com as pessoas, né? É a questão do serviço, do estar aqui e não estar por si e para si, mas estar com, né? Nós somos parte de uma humanidade, nós vivemos, o ser humano é um ser social, nós precisamos uns dos outros, nós sentimos falta uns dos outros, todos procuram amor, todos procuram relacionamentos, todos procuram amigos, todos procuram carinho. Essa é uma necessidade do ser humano. E Jesus mostrou isso muito claro. Nos evangelhos a gente tem histórias e histórias e histórias de como ele ajudava as pessoas, curava as pessoas, orientava as pessoas, né? Da mesma forma como Krishna a gente vai ver. E isso para quê, gente? Para mostrar para a gente que a gente não veio aqui para se descobrir o suprassumo do Aradeja. A gente veio aqui para conviver, para viver com as pessoas, crescer com as pessoas, amar as pessoas. Para isso essa encarnação, né? Para isso essa encarnação se dá numa humanidade. O nosso espírito podia estar encarnado num outro planeta, num outro orbe, onde não existe humanidade, de uma outra forma. Hoje em dia a gente sabe quantos sistemas solares tem, quantos planetas existem que a gente pode estar encarnado em outros lugares. Por que a gente está encarnado aqui como humanidade? Tem um propósito, tem uma razão de ser. E a gente precisa estar atento para não desperdiçar nossa encarnação, né? Porque, afinal de contas, né, quem não sabe, a gente pediu para estar aqui agora, nesse momento, né? E com um propósito. Então é importante a gente descobrir que propósito é esse. Por que é que eu pedi para estar aqui, na minha família, neste país, nessa situação, nesse momento planetário? Tem uma razão de ser, tem um propósito, não só para a minha existência, para o meu desenvolvimento espiritual, mas também para o desenvolvimento daqueles com quem eu convivo, né? Porque eu faço parte de uma grande malha. Tanto Jesus quanto Krishna tiveram discípulas mulheres muito importantes. Por quê? Os dois vieram ainda em momentos em que a humanidade desprezava e tinha esquecido o princípio feminino. Uma humanidade partida, dividida, em que só o masculino é que tinha visibilidade, poder, prioridade. Tanto Jesus quanto Krishna vieram mostrar que a gente estava partido, a gente estava dividido. E dividido ninguém caminha, ninguém desenvolve, ninguém cresce, né? É algo que a gente precisa trazer de novo à tona e integrar, né? O princípio feminino, a subjetividade, o ser pacificado, o ser pacificador,
a compassividade, tudo isso faz parte do princípio feminino. E a gente precisa resgatar para ficar integrado. Jesus morre na cruz, Krishna morre com uma flecha. Os dois precisavam morrer. Por quê? Porque tinham encarnado. Para que a gente pudesse se identificar com eles. Para que a gente pudesse olhar para eles e se enxergar. E não fazer o que a gente acabou fazendo, que é colocar os dois num pedestal. Longe da gente. Ele lá e eu cá. Não, ele passou por coisas que a gente passou. Ele comeu, ele bebeu, ele morreu, como a gente. Para que a gente pudesse olhar para ele e se enxergasse. Tanto que ele falou, tudo que eu faço, vocês poderão fazer mais e melhor. Vocês podem chegar onde eu estou. Mas tem que fazer um esforço. Vida após vida. Tem que fazer um esforço. Tem uma coisa, essa semana até eu estava conversando sobre isso. Sobre a preguiça espiritual. Né? O quanto a gente não se disponibiliza para as práticas espirituais. A gente faz curso, a gente vai à igreja no domingo, a gente vai ao culto, a gente toma o passe, mas a gente fazer alguma coisa realmente cansa, é tão difícil, é muito complicado, não tenho tempo. Agora, se você se apaixonar por um projeto, por uma pessoa, por uma situação, você vai arrumar tempo, você vai dormir menos, você vai ler não sei quantos livros, você vai acordar às 4 da manhã para encontrar a pessoa. Por quê? Porque tocou o coração. Porque você ama aquilo, aquela pessoa, aquela situação. Tocou seu coração. Quando não toca o coração, é bom, faz bem, eu sei. Mas cansa. Quando não toca o coração, a gente não persiste. Eu estava comentando justamente isso, porque tem os truques que a gente pode usar, né? A gente geralmente faz as coisas que a gente deve fazer. Muito mais do que aquilo que a gente gosta. Porque a gente se sente compelido pelo dever. Né? Então a gente pode, já que é difícil a gente trabalhar isso, pode usar um truque a nosso favor. Né? Então eu estava lembrando a época da faculdade, que eu entrei no estágio, e eu vi que eu precisava muito de uma determinada técnica, né, para utilizar naquele estágio. Meu Deus, eu tenho que estudar isso, é tão chato. O que eu vou fazer? Me inscrevi como monitora da matéria na faculdade. Para ser monitora eu tinha que estudar. E aí, estudando, eu podia usar a técnica no estágio. Então eu me fiz um bem, me obrigando a estudar, porque eu tinha que dar aula para o pessoal da monitoria. Eu me obriguei a ter aquele dever, porque eu sabia que aquilo era uma coisa que ia me fazer bem, para eu poder usar no meu estágio. Então a gente pode fazer isso, né? Utilizar de um truque, porque a gente sabe que se a gente orar, se a gente meditar, a gente vai encontrar uma paz que a gente precisa. E aí eu faço um truque de alguma coisa que eu tenho que fazer para que eu faça. Porque se a gente não tomar a gente pela mão, a gente não vai a lugar nenhum. Ficar esperando que alguém venha com a varinha de condão trazer a paz que a gente precisa, o amor que a gente precisa, não vai chegar. Porque ele está dentro da gente. Só tem que despertar. E quem abre a porta do nosso coração para sentir a paz que já mora lá e o amor que nós já somos nós. A gente só tem que fazer um movimento.
Então a gente precisa pelo menos se conscientizar disso, que o movimento é nosso. Né? E foi isso que Jesus veio falando no Evangelho todo e que Bhagavan Krishna falou no Bhagavad Gita. Então, Krishna era rei, como eu falei, também tinha pais devotos a Deus, perseguido por perseguidos? Não, perseguido por Kansa. Kansa matou todos os irmãos de Krishna antes dele. Né? Salvou Balarama, que foi o 7º, e Krishna o 8º. O que foi uma grande bênção. Agora, e os pais ficaram presos numa prisão desde o casamento. Tiveram todos os filhos na prisão. Quer perseguição maior do que essa? Quer sofrimento maior do que esse? Né? E depois que ele nasceu, o pai conseguiu tirá-lo da prisão, trocá-lo por uma criança na aldeia, voltar para a prisão, isso tudo miraculosamente, e ele cresce afastado dos pais naturais, com pais adotivos, né? Durante um bom tempo, sem nenhuma ligação com o reino. E aí a gente vê aquela coisa do rei que é renunciante, né? Nunca sentiu falta e não se rebelou no sentido de eu quero o meu reino de volta pela posse material. Ele queria justiça e libertar os pais que continuaram presos. Né? Era um excelente vaqueiro, venceu Kaliya, que é um grande demônio. Eu ia trazer um videozinho para vocês, mas não consegui achar a legenda, porque é muito legal. Eu passo para as crianças lá da Self, de Krishna vencendo Kaliya, como que ele vence o mal espelhando o mal para o mal. Ele brinca com a serpente, né? E ele acaba mostrando ela para ela mesma. E é como se ela não se anulasse, mas se neutralizasse. Né? Porque no que ela se vê, é como se perdesse a graça, a brincadeira. Né? Salvou seus devotos em Govardhan, que foi uma grande enchente, né? E ele levanta a montanha, assim como Jesus salva os devotos no mar e salva N outros devotos, e Krishna também, mostrando esse trabalho de serviço, né? De viver em comunidade na humanidade. Tem como companheiras e discípulas Radha e as Gopis, né? Sempre as mulheres em torno. E morreu ferido por uma flecha. Também morreu, né? Não desapareceu. Então, Krishna e Cristo exemplificam em suas vidas uma vida equilibrada de meditação e atividade. Isso é muito importante a gente ver, porque a gente sempre fala, mas eu tenho tanto trabalho, eu tenho tanta coisa para fazer e tal. É possível equilibrar, né? O encontro com Deus e o encontro com o mundo. É possível viver nesses dois reinos. Principalmente se a gente se trabalhar na questão do apego. E o apego aos frutos das nossas ações. A gente tem muitas expectativas quanto ao nosso trabalho, quanto às nossas atitudes, quanto aos nossos sentimentos. E a gente tem um apego enorme a essas expectativas. Tudo que a gente faz, se vocês fizerem um exame de consciência, vocês vão perceber que muitas coisas, a maioria das coisas que a gente faz com uma expectativa. E a gente se apega àquela expectativa. E como a vida fica mais leve quando a gente começa a fazer as coisas simplesmente porque a gente faz as coisas.
simplesmente a gente trabalha porque a gente gosta de trabalhar e gosta do nosso trabalho e gosta de fazer um bom trabalho e faz bem. Que a gente se relaciona porque a gente gosta daquela pessoa, gosta daquela situação, gosta daquele grupo, sem querer parecer simpático, agradável, eficiente, inteligente, interessante. Porque aí a gente começa a afiar um novelo que não tem mais fim. Né? Porque eu começo querendo parecer ser inteligente, parecer ser interessante. E aí eu tenho que continuar segurando aquele novelo daquela mesma linha com um outro, com um outro, com um outro. Imagina, no final estou muito enredada e não saio do lugar. Porque eu tenho que me lembrar como é que eu fui interessante para você, como é que eu fui inteligente para ele, né? Já fui interessante para ela de outra maneira, né? E aí vou. Não saio mais do lugar. Enquanto que eu for eu mesma, de repente ele não vai gostar. Isso é uma pena, porque eu gosto do Tarcísio, né, Tarcísio? Mas, de repente, a Lúcia gosta. Né? O Emanuel gosta. E por aí vai. E a gente começa a aprender a conviver com as pessoas. Até onde eu vou com um, até onde eu vou com o outro. Sem ultrapassar os meus limites, sem ultrapassar os seus limites. Sem expectativa. É um fardo, é um peso que a gente deixa para trás, que traz uma leveza absurda. E a gente tem essas dicas no momento da meditação. É como aquela senhora, ela sempre dizia que rezava o terço na igreja, né? Eu me lembro de coisas esquecidas há tanto tempo quando eu rezo o terço. E ela fazia conexão com pessoas que estavam pedindo prece para ela. Não precisava escrever para ela. Eu sabia que todo dia, 6 horas, ela estava rezando o terço. Sentava, não importava onde a pessoa estivesse. 6 horas, pensava nela. Fazia DDD, descagem direta para Deus. Fazia direto para ela. E ela lembrava, por quê? Porque ela se entregava a Deus naquele momento. Abria a antena, a parabólica pegava. Né? E é isso que acontece quando a gente medita profundamente. E meditar profundamente é o quê? É ter a intenção de encontrar Deus naquele momento. Podem ser 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto. Se foi realmente profundo e encontrou, valeu. Valeu. Você já meditou. O importante é fazer a conexão, né? E não se cobrar, né? Não fazer um juízo de valor disso. Não, porque fulano reza não sei quantas malas, não sei quantos terços, e medita, e entra em samadhi, e faz... Não, eu não faço isso, eu faço só aquilo, ou eu faço aquilo outro. Tal. Cada um tem seu jeito. Cada um tem seu ritmo. Né? O que importa, como Emanuel sempre fala, é o propósito puro. Não é isso? Se você tem um propósito puro, você abre seu coração. Então, o que os dois ensinaram a gente? Devoção e yoga. Yoga é união com Deus. Né? Então isso é o mais importante. Buscar com devoção a união com Deus. Muitos monges, quando vêm ao Brasil, ficam muito impressionados com os brasileiros, porque eles falam que não encontram em lugar nenhum povo com tanta devoção e tão pouca disciplina como nós, né? Mas é fantástico. E eles ficam muito impressionados de ver como o povo é devoto, né? Como o povo é fervoroso, como as pessoas se conectam. E com tão pouca disciplina. Né?
assim. Aí eu trouxe para vocês um passo a passo basicão. Primeiro, é bem pequeno, assim, só 3 passos, tá? Só 3 passos para a gente tentar começar a pensar na situação, né? Desenvolver o altruísmo e a compaixão, a imparcialidade, é o tal subir no banquinho, né? Quando eu vejo uma situação, por exemplo, 2 meninos brigando numa escola, é uma coisa comum, todo mundo vê. Se eu estou ali parada, eu falo, mas que absurdo, o que é isso? Chegou um gritando, o outro pegou o outro, começaram a se bater e tal. Eu estou no mesmo nível. Não consigo entender nada e fico horrorizada, né? Se eu dou a primeira subida no banquinho, eu já vejo da onde que um veio, da onde que o outro veio, como é que eles chegaram. Eu já começo a delinear mais ou menos a situação, não é verdade? Já vejo que um ficou meio irritado, já veio irritado, o outro implicou com o outro. Eu já começo a perceber. E aí eu já começo a tolerar. Eu falo, não estou entendendo e tal. Se eu dou mais uma subida e olho a situação por um campo maior, eu já percebo por que um chegou tão irritado, né? Apanhou pra caramba antes de sair de casa, estava irritado, com a cabeça quente e tal. Aí eu já tenho uma outra visão da coisa. Eu já começo a aceitar que realmente, né, esse rapaz estava com a cabeça cheia, só podia ter dado nisso mesmo, tropeçou, saiu dando sopapo e tal. Aí eu subo mais um degrau no banquinho. E aí eu vejo o que aconteceu na casa dele, por que começou toda aquela pancadaria, etc e tal. Além de tolerar, de aceitar, a minha compreensão se alarga tanto que eu começo a acolher aquela criatura, né? Eu tenho já uma visão mais amorosa, é uma compreensão muito maior, né? Ai, obrigada. E aí eu começo a ficar imparcial. E se eu dou mais uma subida, eu realmente consigo perdoar e amar. Mas a gente tem que se afastar. E a gente pode e deve fazer isso na nossa vida, nas situações que a gente vive também, né? Então, de repente, você vem e fala assim, horrível essa palestra, para de falar, chega e tal. Eu falei, meu Deus, o que é com esse homem? Algum problema ele tem. Ao invés de eu reagir, eu falei, gente, o que foi que aconteceu com ele para ele chegar e falar tudo isso? Depois eu posso, no momento seguinte, dar mais um passo para trás e olhar melhor para ele e falar assim, eu acho que ele realmente não está bem. Ou seja, eu não estou me identificando com a situação, eu não estou entrando com todos os meus sentimentos, traumas, problemas complexos naquela situação. Eu estou tentando ficar imparcial. Por quê? Porque aí eu vou conseguir ser compassiva com ele. Eu vou conseguir ser empática amorosamente. Ter compaixão é empatizar com uma pessoa, é sentir o que a pessoa sente de forma amorosa. É acolher aquela pessoa. Principalmente na maior diferença. Quanto mais diferente aquela pessoa for de mim e mais amorosa for a minha acolhida, mais compassiva eu vou estar sendo. Então não é tão difícil assim a gente ter compaixão. É só a gente se predispor a empatizar com o outro, a acolher o outro de forma amorosa. Principalmente se o outro for muito diferente da gente. Se for muito igual é muito fácil, né? Aí não tem nem graça, né? Mas se for diferente, aí é que está a graça.
que aí eu vou descobrir um mundo novo, um universo completamente diferente. Olha só, olha quanto ganho eu vou ter. Né? Vou descobrir um mundo ali novo. E pode até acontecer de eu me identificar com aquela pessoa. De eu descobrir que eu também sou daquele jeito. E aí eu vou estar ganhando muito mais. Porque também não foi à toa que aquela pessoa apareceu na minha vida. Que quando as pessoas tropeçam na nossa vida, é para mostrar alguma coisa para a gente também. Né? Só falando a mesma coisa de outras formas, a ciência védica nos ensina de que nós não vamos conseguir resolver um problema com a mesma consciência que a gente estava quando o criamos. A gente tem que subir um pouquinho a consciência para poder resolver. Super banquinho. A segunda coisa é o caminho social. Né? Então, no nosso meio social, familiar, como é que a gente pode trabalhar para a consciência crística? Né? Expandindo a consciência para incluir o amor ao próximo, porque isso é uma coisa que a gente fala, mas pouco faz. Eu me lembro uma secretária que eu tive, que ela falou assim: dona Rose, sinceramente, o meu próximo é o muito próximo, viu? Eu falei, bom, pelo menos é próximo, né, minha filha? Já é alguma coisa, né? Já está amando alguém, né? Porque difícil é não amar ninguém. O que é muito mais comum do que a gente imagina. Né? A aridez que a maioria das pessoas passa pela vida, sem ter se permitido amar qualquer pessoa e nem ser amada por qualquer pessoa. Isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Quantas pessoas não receberam no início da vida e por não ter aprendido a receber amor, se fecharam e não recebem. Você pode estar querendo dar, mas ela não quer receber, ela desconfia, ela muda de assunto, ela vira a cara, acha esquisito, estranho. Ela acha que ela vai ficar em débito e ela vai ter que dar também a mesma coisa, ela não sabe dar, então é melhor não receber. Né? É muito comum. E aí não desenvolve o dar também. Porque ela não sabe nem receber e não sabe dar. E aí fica encastelada num sofrimento atroz. Que depois, geralmente, na maturidade, vai se refletir em sintomas. Né? Em alergias, onde você está jogando tudo para fora, né? Está afastando o mundo e as pessoas, e se afastando, você não pode ir a lugar nenhum, não pode ver nada, não pode comer nada, não pode beber nada, não pode entrar em contato com nada. Né? É difícil. Então é importante a gente começar a expandir a consciência para incluir esse quesito tão básico e essencial na nossa vida, que é o amor ao próximo. Jesus dizia: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então é preciso a gente aprender a se amar, né? Que amar ao próximo é o segundo passo. O primeiro é a ti mesmo. Mas a gente é educado tanto a olhar para fora que a gente não olha para a gente. Né? A gente entra no jardim da infância e olha para a professora e o que ela manda a gente fazer, para onde a gente tem que olhar, o que a gente tem que aprender, e a gente fica olhando para fora, para fora, para fora. E achando que todas as nossas necessidades vão ser preenchidas com algo de fora. É um aprendizado muito terrível que a gente tem, porque afasta a gente da gente mesmo. Né? É um aprendizado muito difícil e que não é amoroso. É até um milagre
a gente desenvolver amorosidade na educação que a gente tem, ocidental. Porque é uma educação que não privilegia o amor, que privilegia a competição, que privilegia a luta, a disputa, né? Então é até assim, louvável quando a gente vê uma família, porque aí a gente vai encontrar isso nas famílias, porque as instituições, as escolas não privilegiam isso. Então, uma ou outra família que privilegia, né, a amorosidade, a cooperação, a amizade, a fraternidade, é que vai ajudar, né, as pessoas, ou às vezes até também um esporte. Né, o grupo, o técnico, o treinador. Às vezes, nesses lugares, a gente vai conseguir, quando as famílias são muito difíceis, né, a criança consegue um oásis de acolhimento no esporte. Trabalhar o amor familiar, né? A gente muitas vezes fica paralisado, estagnado na falta que a gente teve na família. Como eu disse, só a gente pode resolver a nossa própria vida. Então tá, eu vim de uma família terrível e que não tinha amorosidade, que ninguém me ajudava, que ninguém me botava para cima, etc e tal. Meu pai é frio, minha mãe é distante. Ok. E daí, vai ficar por aí mesmo? Vai ficar assim? Não vai fazer nada? Não vai nem tentar? Né? Será que seu pai já nasceu frio, distante? Será que não tem um jeito de chegar até ele? Será que a sua mãe também não tem jeito? Do jeito que ela está, ela vai morrer assim? Que tal fazer uma tentativa com alguém que você acha que tem um pouco mais de afinidade? Começa com esse, com o irmão, com o avô, com a avó. Começa por algum lugar aonde você acha que dá pé. Dali você pode ir crescendo e se aproximando mais e mais. Porque não foi à toa que cada um nasceu na família que nasceu. Não foi à toa que você tem o pai frio distante, a mãe assim assado, o irmão assim assado, a irmã assim assado. Não é à toa. A gente sabe que os grupos se formam para mostrar para a gente situações, para a gente se ver em situações que a gente precisa superar. Que a gente precisa aprender alguma coisa com elas. Então, se eu nasci com um pai distante, algum propósito tem isso. Não é por acaso, não é maldade. Algum propósito tem isso. Eu tenho que descobrir. O meu trabalho, isso é tão importante. O meu trabalho nessa encarnação é descobrir a razão de ser dessas ligações básicas e o meu propósito nessa vida. Isso tinha que ser dado na escola primária. Né? Dever de casa. Descubra por que você tem um pai assim, a mãe assado, o irmão assim, a irmã assado. Qual é o propósito desse encontro? Porque você já encontrou, não é a primeira vez que você encontra essas pessoas, não. Né? Por que você está encontrando essas pessoas desse jeito agora? O que é que você tem que aprender? O que é que você tem que enxergar? O que é que você tem que crescer? Né? E qual é o propósito da sua vida nessa encarnação? É diferente daquela que você teve lá no Egito, é diferente daquela outra que você teve na Austrália, é diferente quando você foi homem, quando você foi mulher, quando você foi negro, quando você foi asiático, quando você foi muçulmano, quando você foi judeu, é diferente. Qual é o propósito da sua encarnação agora? Trabalhando as relações familiares, a gente descobre. E aí a gente pode realmente caminhar em direção
a consciência crística, caminhar em direção a Deus, se desenvolver espiritualmente. É principalmente a família, né? Mas sim, a gente vai ver, trabalhar a família, o grupo, o trabalho e principalmente os preconceitos que a gente traz da família para esses lugares. Porque muita coisa que a gente acha que é nossa, não é nossa. É um preconceito da minha família. É um conceito da minha mãe, é um conceito do meu pai, e que eu agreguei sem nem pensar nisso. De repente, eu acho que eu sou assim, mas não sou não. Eu nunca parei nem para pensar sobre esse assunto. Mas lá em casa todo mundo era, aí eu também fiquei. Quando eu paro para pensar, eu não concordo muito com isso não. Não é bem o meu jeito, mas a gente não para pensar. Quando a gente se vê, né, num outro grupo, seja na escola, na família, no trabalho, e de repente aquelas situações se repetem, aí está vindo o chamado. Né? Tipo assim, olha, presta atenção, você não prestou atenção lá na sua família? Está acontecendo aqui de novo, vai prestar atenção ou não vai agora? Muitas vezes a gente identifica, mas não trabalha, não mergulha. Né? A gente não sobe no banquinho, a gente só se irrita, a gente só reage e permanece na mesma vibração, repetindo os padrões, né? E aí a gente não cresce, né? Não se desenvolve. Trabalhar os hábitos. Tem coisa mais perniciosa do que um mau hábito? Yogananda fala o seguinte: todo hábito é como se fosse a música gravada num LP. Lembram do LP? Tem alguém aqui que lembra do LP? Né? Aquele disco grande, preto, onde a gente via as músicas gravadas, né? As faixas, isso, né? Como se cada faixa fosse um hábito, né? Gravado no nosso HD hoje em dia, né? Mais moderninho. Para você criar um novo hábito, você tem que gravar em cima. Primeiro você tem que identificar, eu tenho este hábito, isso é um hábito. Não é simplesmente, eu sou assim. A gente não tem a menor ideia de como a gente é, de quem a gente é. Nós somos muito mais do que a gente vê normalmente. Quando a gente se enxerga, a gente geralmente enxerga um fragmento dessa personalidade, dessa encarnação. O que a gente é o que a gente já vem sendo e o que a gente será. Nós somos essa existência inteira. É um espectro muito maior, né? E a gente não percebe. Então, em primeiro lugar, a gente precisa detectar o hábito, né? Não, eu tenho um hábito, daí eu olho para a pessoa, já sei como ela é. Olha, eu sou ótima para identificar as pessoas. Terrível, né? Eu já estou aprisionando as pessoas, vestindo uma camisa e não me dou a oportunidade de conhecer aquele universo que está se apresentando para mim. É um preconceito, né? Eu já visto você com um jeito e não admito que você saia daquele jeito. Porque eu sou ótima para identificar as pessoas. Entendeu? E aí eu fico presa nisso. Né? E aí o que ele fala? Você identificou o hábito, viu o quanto esse hábito é pernicioso na sua vida? Crie um novo hábito em cima daquele. Toda vez que aquele vem se colocar na consciência, você coloca um outro que você percebe que é mais adequado em cima dele. E persevere, colocando, até que você não ouve mais aquela música de baixo.
Você só ouve a música de cima, nova. Lembra quando a gente fazia isso com fita cassete? Mas que às vezes a gente ouvia a música de baixo? É um mau hábito querendo entrar, né, na consciência. Esse lance que você falou às vezes a faixa era maravilhosa, mas arranhava, a cara não queria ver, quando chegava zero. Isso é quando a gente usa uma determinada técnica porque ela deu certo num determinado momento da nossa vida. Aí a gente acha fantástico. Nossa, olha que coisa incrível que eu consegui, né, fazer e tal. E aí eu fico usando. Só que ela não funciona mais. Mas a gente não desenvolveu uma nova. Ela não funciona e a gente repete. E a gente se dá mal. De novo, de novo. E você fica assim, meu Deus, mas por que eu fiz isso de novo? Porque você não se aventura a fazer diferente, a criar o novo hábito. Né? É a arranhadura, né? E por fim o caminho transcendental, né? Que é o esforço espiritual constante. A meditação profunda e a retenção dos seus efeitos. Né? É você realmente perseverar no esforço espiritual que você escolher. Né? Essa senhora que eu comentei, ela rezava o terço. Ponto. Tem pessoas que meditam, tem pessoas que fazem exercícios respiratórios, tem N coisas, né? Tem aquela meditação dançante dos sufis, várias coisas. Escolham, mas escolham e perseverem. Porque aí, percebendo os efeitos, a gente se extasia, a gente se alegra, a gente se pacifica e aí a gente vai buscar novamente. Né? Toda vez que a gente alcança algum desses estágios maravilhosos, esse efeito fica. Né? E aí a perseverança ganha outro jeito. Né? Porque você vai pelo prazer, não mais pelo dever. Eu trouxe aqui um método que a gente faz aqui na Casa de Padre Pio, para vocês saberem e terem acesso se quiserem fazer. Que é a meditação da rosa de 6 pétalas. É um método cristão que vem da tradição da Catedral de Chartres, do labirinto de Chartres. Essa é a rosácea central do labirinto, que é uma rosa de 6 pétalas. Cada encontro são 7 encontros, né? Uma vez por mês. Cada encontro a gente trabalha um desses atributos. Então a gente mergulha em cada atributo. E durante o mês vai todo mundo com o dever de casa, né? Para se trabalhar. Trabalhar, em primeiro lugar, a fé. A fé em si mesmo, a fé no outro e a fé em Deus. Né? Se questionar e refletir sobre a sua relação com Deus, a sua ligação com Deus, a sua conexão com Deus. Né? E como é que você aciona essa conexão com Deus. A segunda pétala é a rendição, é o se entregar a Deus, render ao propósito divino. Perceber que não é a gente que está no controle e abrir mão desse controle ilusório que a gente acha que tem. Essa segunda pétala, para mim, é assim, já a porta do paraíso. Porque quando a gente abre mão do controle que a gente acha que tem, a gente descobre que a vida flui de uma maneira que a gente nunca nem imaginou que ela pudesse fluir. Porque a gente percebe que o controle está na mão de Deus. E se deleita.
né, nesse fluxo. A terceira pétala é a pétala do serviço, é compreender e mergulhar nessa questão que eu falei do serviço crístico, o serviço que Jesus fez e que Krishna fez durante toda a sua vida, ensinando para a gente que viver nessa encarnação é igual a servir, é igual a viver, é a conviver, a viver com o outro. Que não existe nada diferente de serviço durante a vida. Tudo o que a gente faz em relação a algo ou alguém. Tudo. E a gente precisa se conscientizar disso e abrir o coração para fazer isso amorosamente. A servir amorosamente. Porque a nossa vida vai se espelhar e vai nos devolver isso. E aí entra a abundância. Porque quando a gente flui no fluxo divino, no fluxo sagrado, a abundância é nossa companheira. Assim como os rios são abundantes, como as florestas são abundantes, como a natureza é abundante, a nossa vida também. Mas a gente tem que seguir esse fluxo, né? De fé, de entrega, de serviço, para realmente permitir a abundância fazer parte da nossa vida. E aí a gente mergulha no perdão. Que é o quê? A gente fala tanto, mas é tão difícil, né, perdoar. Não é difícil quando a gente está no fluxo divino. Quando a gente subiu os vários degraus do banquinho. Quando a gente teve aquela visão ampla. Quando a gente está de mãos dadas com Deus. Não é difícil. É difícil quando a gente está no mesmo nível, né? Que a gente não entende nada. Que a gente pega os sopapos pelo ar. Aí realmente é difícil. Mas se a gente já fez esse caminho, e faz esse caminho diariamente, e faz esse caminho nas nossas atitudes, não fica difícil. Mas tem que ser um trabalho constante. E por fim, a superação dos obstáculos, que é o quê? Esses obstáculos, no século VI, Papa Gregório Grande, foi ele que redigiu os 7 pecados capitais, os 7 obstáculos capitais, né? Que impediam o desenvolvimento espiritual das pessoas. E passou a ser um folclore, né? Hoje em dia a gente acha isso título de filme, né? Ninguém leva em consideração, né? Mas se a gente pensar na luxúria, que são todos os excessos possíveis, não só sexuais, mas materiais, gustativos, dos sentidos, né? Todos os excessos tiram a gente do equilíbrio, né? É um grande obstáculo. A luxúria, a gula, né? A ira, a fúria, né? A preguiça, que é terrível, que estagna, que paralisa, né? A inveja, a cobiça, o orgulho, são os grandes obstáculos. Então, quando a gente chega aqui e começa a trabalhar esses 7 grandes obstáculos capitais, a gente deixa fardos e fardos e fica muito leve, pronto para ir para o centro da rosa e para vivenciar o amor. O amor de Jesus Cristo, o amor de Bhagavan Krishna. O amor divino, o amor sagrado. O amor por nós mesmos, pelo divino que existe em nós. E aí a gente descobre Deus. Descobrindo esse amor que existe dentro da gente. Ok? É isso, gente. Certamente eu vou falar em nome de todos vocês aqui presentes, né? Te agradecer por tudo que
você transmitiu para a gente hoje com tanto amor, né? E tão importante para a gente nesse momento da vida, que realmente possamos levar tudo que ouvimos hoje, não só nossos ouvidos físicos, né? Mas com os ouvidos do coração, né? Da alma, do espírito. Então, que nesse momento possamos fechar nossos olhos, fechando os nossos olhos físicos, abrimos os olhos da nossa alma, do nosso espírito. Entramos em conexão com Deus que está presente em todos nós. Que a luz que foi deixada aqui hoje, através do trabalho desta noite, que certamente foi conduzido, guiado pela espiritualidade, pelos bons espíritos, mensageiros do Pai, que aqui vem em nosso auxílio, em nosso amparo. Pois o momento é esse. Não há tempo a perder. Que possamos aproveitar esta encarnação e finalmente nos libertar das ilusões do ego, das prisões que há séculos estamos submetidos. Que possamos olhar de cima o presente da vida, a preciosidade de cada momento, pois a vida é um belo presente. E por isso, Pai amado, Padre Pio e toda a bondosa falange dessa casa, agradecemos por mais essa noite. Que possamos ir para nossas casas com a paz, o amor de Jesus e de Cristo no nosso coração, em nossas palavras, nossos pensamentos e atitudes. Que assim seja, e damos graças a Deus. Boa noite a todos.